foi seu final de ano? Espero que tenha sido bom, você tenha renovado suas energias e esteja pronto para se dedicar ao seu trabalho agora. A ortodontia é uma ciência que necessita de duas vertentes de conhecimento, a parte biológica e a parte mecânica. Ambas são codependentes. Nessa série de vídeos que se inicia hoje, vou falar a respeito dos movimentos verticais, extrusão e intrusão, os benefícios, as indicações e contraindicações e também como procedemos mecanicamente nesses movimentos. Eu sou Marcos Jansson, vou compartilhar esse conhecimento com vocês. 2015 está só começando, vem comigo! Os movimentos verticais em ortodontia são utilizados para vários procedimentos, e entre eles o tracionamento radicular com finalidade protética. Este é um tipo de movimento que nós utilizamos quando vamos preparar uma coroa que sofreu um traumatismo, uma perfuração ou que apresenta uma cárie extensa. Nós vamos preparar para o restaurador confeccionar uma nova coroa. O conceito mais importante para nós entendermos como funciona o periodonto é o conceito de unidade, que diz o seguinte: em condições de saúde periodontal, o dente, o seu osso, o seu ligamento periodontal e sua gengiva são uma unidade. Eu costumo dizer que o periodonto é a roupa do dente, ou seja, todo movimento que fazemos com os dentes, o periodonto o acompanha. Vamos exemplificar esse tipo de movimento com o seguinte: imaginemos aqui que nós temos um incisivo central fraturado. Esta fratura ela pode acontecer em vários níveis em relação à crista óssea. E esse é o ponto principal a se saber. Então, quando nós temos uma fratura que é subgengival, provavelmente já haverá dificuldades de restaurar esse dente e preservar as distâncias biológicas. A distância biológica são os 2 milímetros que estão acima da crista óssea, onde nós temos o epitélio juncional e a inserção conjuntiva, que são ligados ao cemento e à crista. Se porventura, por falta de conhecimento, uma prótese é confeccionada invadindo a distância biológica, ou seja, se aproximando da crista óssea, o organismo entende isso como uma agressão. E, frente à agressão, ele apresenta a inflamação. Então, é comum em coroas que são onde o preparo está muito próximo da crista óssea, nós temos a gengiva avermelhada constantemente devido a essa inflamação. Aqui nós temos um exemplo de um caso que foi restaurado com invasão de distância biológica. Podemos notar aqui a coloração da gengiva, que nós chamamos de cianótica, uma coloração meio azulada, característica da inflamação. Então isso também traz uma estética muito ruim ao paciente, além do fato de que há sangramento constantemente. Esse paciente ele teve uma invaginação por cárie nessas coroas e felizmente podemos observar aqui então o preparo mal feito e a cárie subcoronal. Então, para restaurarmos essas situações, o que nós podemos fazer? Um detalhe importante que nós precisamos saber nessa hora é que, para se restaurar uma coroa, é necessário que tenhamos 3 milímetros de estrutura dental sadia acima da crista óssea, para que possa ali formar 2 milímetros da distância biológica e mais 1 milímetro para o preparo da coroa, para o preparo do dente. Portanto, até a década de 70, a solução para esses problemas era sempre um aumento da coroa clínica. Então, faríamos a exposição do remanescente radicular para se confeccionar a coroa.
embora biologicamente isso seja aceito e produza bons resultados, esteticamente deixa a desejar. Aqui nós temos um exemplo de uma coroa que foi confeccionada com o aumento da coroa clínica. Então nós podemos notar um efeito estético indesejável com o aumento da coroa. A proposta ortodôntica é tracionarmos esse remanescente radicular para que possamos expor o remanescente radicular. Então, de acordo com o conceito de unidade, à medida que nós tracionamos esse dente verticalmente em direção oclusal, o periodonto, ou seja, o osso e a gengiva, acompanham o movimento. Dessa forma, depois de estabilizado o dente, nós teremos uma situação onde aquele dente fraturado terá osso e gengiva em demasia em relação aos seus dentes adjacentes. Portanto, então, nessa hora é confeccionada uma cirurgia, realizada uma cirurgia periodontal de exposição daquele remanescente, tirando somente o osso e a gengiva em excesso. Então, nós teríamos a exposição do remanescente adequadamente para a confecção da coroa nova. Obviamente que existe um custo biológico nesse procedimento, que é o encurtamento da raiz. Então precisamos saber também que um dente, para ele se manter estável na cavidade bucal, o ideal é que ele tenha uma proporção de 1:1 coroa-raiz. Essa informação é importante quando vamos fazer o cálculo do tracionamento. Basicamente, existem dois métodos de tracionamento, o rápido e o lento. Para o tracionamento visando a reabilitação protética, iremos sempre fazer o tracionamento rápido, se levarmos em consideração que o periodonto encontra-se normal. Então, nosso objetivo é somente expor o remanescente dentário acima da crista óssea. Os tracionamentos lentos, eles são utilizados quando nós vamos manipular o osso e a gengiva, e será o foco dos próximos vídeos. Vamos exemplificar, então, essa metodologia. Aqui nós temos um indivíduo de 54 anos de idade que apresentava uma cárie profunda por palatina no incisivo central direito e uma pequena fratura na vestibular do incisivo central esquerdo. Então nós podemos notar aqui na radiografia que essa cárie ela se estende além da crista, e aqui nós temos uma condição que proporcionaria uma condição de preparo, só que está muito fina a borda do dente, nós temos também essa pequena fratura. Então a primeira pergunta que devemos fazer quando vamos iniciar um procedimento de tracionamento é: quanto devemos tracionar? E para isso nós utilizamos um cálculo muito simples. Vamos pegar a parte mais profunda da fratura, da cárie ou da perfuração e vamos medir em relação à crista óssea. Feita essa medida, acrescentamos 3 milímetros, que é o tanto que nós temos que expor em relação à crista. Portanto, neste desenho, teríamos que tracionar 6 milímetros. No exemplo em questão, podemos observar aqui então que nós teríamos a base da cárie aproximadamente também 3 milímetros abaixo da crista. Então nós teremos que tracionar esse dente 6 milímetros e esse dente aproximadamente 2 milímetros para tirar de dentro do osso e poder preparar a raiz que se encontrava em condições melhores. Quando vamos fazer o tracionamento rápido, é importante que nós não tenhamos uma discrepância entre o slot do dente sendo tracionado e a ancoragem maior que 3 milímetros, pois isso provocaria uma inclinação dos dentes adjacentes em direção àquelas coroas e também provoca uma inclinação demasiada lingual da coroa dos incisivos. Então atualmente eu prefiro fazer essa colagem de 3 milímetros inicial
e trabalhar com fio de nitinol até nivelar o slot. A partir do momento que o slot está nivelado, eu procedo fazendo dobras de extrusão de 1 milímetro, lembrando que eu sempre acrescento também um offset, pois à medida que o dente vai extruindo, ele vai tendendo a lingualizar, o que pode no futuro dificultar o procedimento protético. Então, à medida que nós vamos tracionando os dentes, nós vamos cortando as coroas provisórias. Aqui nós temos o mesmo caso após o tracionamento, após chegarmos onde nós queríamos, 6 milímetros desse dente e 2 milímetros desse. E após chegar onde queremos, devemos deixar os dentes em contenção por 90 dias, para então realizarmos procedimentos periodontais e novos provisórios. Essa é a situação então radiográfica antes e após o tracionamento. Podemos ver o tracionamento, a quantidade, comparando os ápices dos laterais e dos centrais. E aqui, após a cirurgia e confecção da nova prótese, nota-se um ótimo relacionamento cervical dos dentes com seus adjacentes, um tamanho apropriado de coroa e perfeita saúde periodontal. Aqui na radiografia inicial e final, podemos notar também a diminuição da proporção coroa-raiz, que, embora tenha sido bastante tracionado, ainda se manteve dentro dos limites apropriados. É isso aí, meus amigos. O tracionamento pré-protético ele é perfeitamente viável e previsível. E o conhecimento de quanto tracionar e o tempo que nós devemos deixar em contenção é fundamental. Se você deseja aprofundar seus conhecimentos nesse assunto, veja os capítulos 3 e 5 do livro Ortodontia em Adultos. Vejo vocês no mês que vem. Obrigado e um grande abraço. This is the last time that I will say these words. I remember the first time, the first of many lies, sweet baby.